Shalom, meus amados irmãos, mais uma vez com a nossa Parashá Tessavê. A Parashá vai de Êxodo 27, verso 20, até Êxodo 30, verso 10. Na Haftará de Ezequiel 43, 10 ao 27. Hebreus 13, 10 ao 16. Hashem tem um propósito muito profundo para toda a terra. Ele tem um propósito profético às nações, especialmente à casa de Israel. Porque o grande projeto de Deus para a humanidade é exatamente habitar com ele, com a humanidade. Na verdade, quando Hashem criou o homem, o criou com esse único propósito, habitar com ele e sua criação. Mas todos nós sabemos as consequências dolorosas advindas da desobediência de um homem. Segundo a Bíblia, a culpa passou a todos os descendentes desse primeiro homem. Até os dias de hoje, a grande luta de Deus é no sentido de realmente restaurar esse relacionamento de habitação com a sua criação. O adversário, a saber, a serpente, quando tentou usurpar o relacionamento do Eterno com Deus, o fez com o intuito de arrancar, na verdade, o que era mais vital. O espírito do homem era a própria habitação do Eterno. Veja que interessante, Deus dá uma orientação a Moisés, ordena que construísse um Mishkan, um tabernáculo, para nele habitar com seu povo. Percebemos em toda a Bíblia que Deus quer habitar com o homem. De muitas formas, Deus manifesta esse desejo, mas o interessante é que, na Parashá Tessavê, quer dizer, e ordenou. Tem que ver com ordem. E ordenou o Eterno a Israel. Durante toda essa Parashá, percebe com clareza que o próprio Deus de Israel estabelece uma ordem para estabelecer a sua habitação com o homem. Parece que são passos para que a presença do Eterno retorne e se manifeste perante a sua criação. Especialmente no verso que inicia desta Parashá. Observa-se uma linda coisa. O Eterno ordena aos filhos de Israel que façam um anel, um tamid, a luz perpétua, na verdade, a menorá que deveria permanecer acesa continuamente no tabernáculo e jamais ser apagada. O Senhor dá orientação aos filhos de Israel. Ordena aos filhos de Israel que traga azeite puro de oliva. O processo da extração desse azeite era curioso. No jardim de um museu bíblico em Israel, até hoje se encontra o antigo sistema para extrair azeite. Uma prensa de pedra esmagava a azeitona e o azeite escorria por uma vala. A azeitona passava por várias prensagens. O azeite puro que Deus exigia para o encendimento da ner tamid, da luz perpétua da menorá, era da primeira prensagem. Das outras prensas saía o azeite para outro uso, medicinal, doméstico, lubrificante. Mas a primeira prensagem pertencia ao Eterno. Observa como Deus estabelece um relacionamento com o seu povo de Israel, num simples detalhe técnico da prensa de azeite. Assim como ele tem um relacionamento profundo, teocrático com a casa de Israel, ou seja, não é o homem que ordena, é Hashem. Até mesmo no azeite, a primazia pertence a Adonai. Creio que um dos princípios mais interessantes da restauração das raízes judaicas da fé, tanto do cristianismo gentílico quanto a própria fé judaica messiânica, está em restaurar um regime teocrático.
A mentalidade ocidental ensina que a democracia que impera. É dito, a voz do povo é a voz de Deus. Pela Bíblia, cada discípulo de Yeshua tem um nobre dever: restaurar a teocracia, ou seja, o domínio absoluto de Deus sobre a sua própria vida. Cada coração deve estar desejoso em oferecer a primeira prensa ao Eterno, o azeite puro ao Deus de Israel, porque Ele é digno de merecedor que todos devemos dar o melhor ao Eterno. Às vezes, nós sacrificamos tanto, somos tão prensados, oprimidos no nosso dia a dia, nós sacrificamos tanto para construirmos o nosso bem-estar, a nossa vida pessoal, para estabelecermos a nossa democracia, mas o Deus de Israel ordena que o primeiro azeite prensado pertence a ele. O Ner Tamim, a luz perpétua de Hashem, Adonai Sebaot, o Senhor dos Exércitos. É ela e ela não pode se apagar. Essa luz não pode se apagar em nossas vidas. Interessante notar que nesse mesmo texto diz que esta luz perpétua, o Ner Tamim, servia de testemunho da presença da Shekinah, erroneamente dita Shekinah por muitos cristãos. Da habitação do Senhor no tabernáculo era a luz que testemunhava a própria luz do Senhor sobre o povo de Israel. Também que a própria casa de Israel deveria ser uma referência da luz para as nações. Deus tinha um propósito profético com aquele tabernáculo: convidar os que estavam em treva para se achegarem à verdadeira luz. Yeshua disse: vós sois a luz do mundo. Mateus 5, verso 14. Há um detalhe nesta paraxá, a partir do capítulo 28 em diante, que descreve os detalhes da vestimenta do sacerdote de Israel, dos filhos de Arão. Parece que na Bíblia há um mistério, uma conexão profética entre o sacerdote e o tabernáculo. Um elo extremamente interessante, mostrando o sacerdote como uma representação do tabernáculo em forma humana. Os trajes do sacerdote de Israel possuíam peças que representavam exatamente a peça do tabernáculo. Os detalhes das vestes refletiam o próprio tabernáculo do Eterno. Parecia que aquele sacerdote era a habitação de Deus entre os homens. Nem todo mundo poderia entrar no Mishkan, mas apenas o Kohen Hagadol tinha acesso ao Santíssimo Lugar no tabernáculo. E quando o sumo sacerdote saía do tabernáculo e ia aconselhar, orientar, legislar o povo, parecia que aquele homem levava consigo um pouco da glória de Deus que havia naquele lugar. Uma das ordens dos Coamim, filhos de Arão, Êxodo 28:36, é que eles deviam usar uma lâmina dourada sobre a mitra sacerdotal chamada tzit, que em hebraico significa aquilo que pode ser visto, com a inscrição Kodesh Adonai, santidade ao Senhor. Convém lembrar que a palavra tzit não é sip, franja, embora a raiz seja a mesma. Êxodo 28:37 ao 38. Ata-las com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas a sua causa santa.
sempre estará sobre a testa de Arão, para que ele seja aceito perante o Eterno. Que interessante, Kodesh Adonai, santidade ao Senhor, tinha dupla lembrança, isto é, quando o sacerdote ia ao povo pegar oferta, o povo via a inscrição Kodesh Adonai, e quando ele se voltava para o Senhor, também via a inscrição Kodesh Adonai. Era um lembrete tanto para o sacerdote quanto para o povo. Então, sobre o sacerdote recaía a responsabilidade de anunciar a santidade do Senhor ao povo e levar aquilo que o povo tinha de expressão de santidade, as suas ofertas ao Senhor. E o mais interessante disso é que o sacerdote, como representante daquele que habitava no tabernáculo, a saber, o Senhor, quando saía do tabernáculo dirigindo-se ao povo, era um reflexo exato de Yeshua HaMashiach, que deixou a sua habitação e veio a nós e taberculou em nosso meio, levando e trazendo o Kodesh Adonai, a santidade ao Senhor. A palavra Mashiach, na sua raiz, significa unção, ungido, untado. Ela tem um sentido estreitamente ligado ao sacerdócio, porque os únicos ofícios em Israel em que se recebia a unção era o ofício de profeta, sacerdote e rei. Sacerdote porque ele levava o povo à presença de Deus. Segundo ministrou o rabino José Shula, não é que Yeshua fosse o próprio Deus, Hashem Adonai, mas ele estava perante o povo, a presença, a pessoa, as orientação do próprio Deus, a casa de Israel. Antes mesmo do tabernáculo de Moisés existir, já havia entre as nações pagãs um tipo de qualquer sacerdócio que prestava culto a deuses pagãos. Ou seja, o povo, na sua ignorância a respeito da única divindade, expressa algo a sua natureza, estendia a sua procura por um Deus verdadeiro. E ainda envolvido com deuses estranhos, doutrinas e espírito falso, eles procuravam a pessoa de Deus. Se analisamos essas religiões paganas no mundo, podemos ainda perceber que há nelas um fragmento de revelação, por mais pagã e demoníaca que seja. Há um fragmento de verdade, porque o diabo trabalha assim, envolvendo uma verdade com a mentira. Do contrário, ele não teria seguidores. As pessoas que se sentem atraídas por essa religião, porque há um ponto de verdade que estão buscando, mas não toda a verdade. Todas as nações da terra tinham um tipo de sacerdote, seja como de Deus, já que tivesse revelado para as nações pagãs, mostrando que era necessário um mediador. Mas, porque Deus só deu a revelação completa do sacerdote aos filhos de Israel e não a outro povo? Porque assim ele quis, em sua soberania. Agora, o mais interessante no texto, no capítulo 28, é que o sumo sacerdote tinha que trazer no seu peitoral pedras, que era a descrição das 12 tribos de Israel, e cada pedra simbolizava uma tribo. Mas, por que o sumo sacerdote, Arão, deveria ir para o tabernáculo carregado com pedras preciosas, que representava as tribos de Israel? Creio que entre os rabinos há várias especulações sobre o assunto, mas se analisarmos em Gênesis 49, Jacó é usado por Deus para abençoar as 12 tribos de Israel. Na verdade, Jacó tipifica Yeshua. Jacó foi escolhido por Deus para que a sua semente
e a sua descendência viesse à terra, viesse o Messias à terra. Yeshua exerce o sacerdote celestial. A Bíblia diz que ele é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, um homem misterioso, rei de justiça, rei de Salém. Ninguém soube a sua origem, de onde veio, nem para onde foi. Yeshua se tornou sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, pois seu sacerdócio é superior ao sacerdócio levítico. Além do mais, ele também é rei, assim como Melquisedeque. Yeshua, como Cohen Hagadol, também tipifica por meio das 12 tribos de Israel. Em cada nome, em cada bênção proferida por Jacó, pode ver espiritualmente a presença do Messias. Vejamos. A tribo de Rubem. Rubem és o primogênito da minha força, as primícias do meu vigor. Gênesis 49, verso 3. Podemos relacionar a primogenitura de Rubem com Yeshua. Ele é o antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de dentre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Colossenses 1, 17 ao 18. Tribo de Simeão, da tribo de Levi. Simeão e Levi são irmãos. As duas espadas são instrumentos de violência. Gênesis 49, verso 5. Em Apocalipse está escrito que a sua segunda vinda, Yeshua não virá mais com uma cruz sobre os ombros, nem montado em um jumentinho, mas virá para julgar as nações. E vi o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro chamava Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Apocalipse 19, 11 ao 16. Tribo de Judá. Leãozinho. Cedro, o cedro não se arredará de Judá. Ele, Yeshua, amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Gênesis 49, verso 9 a 11. Eis que o leão da tribo de Judá, da raiz de Davi, venceu para abrir o livro dos seus 7 selos. Apocalipse 5, verso 5. Tribo de Zebulon. Habita na praia dos mares. Gênesis 49, 13. Mas ao clarear da madrugada estava Yeshua na praia. João 21, 4. Em todo o Novo Testamento vemos Yeshua indo à praia, multidão, ouvindo à beira do barco na areia da praia. Tribo de Isacar. É jumento, forte, osso, baixou os ombros à carga, surretou o trabalho servil. Gênesis 49, 14 ao 15. Tomará eles, pois, a Yeshua, ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. João 19, verso 17. Tribo de Dan julgará o seu povo. Gênesis 49, 16. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho a ter vida em si mesmo. Deu poder para exercer juízo, e porque ele é o Filho do homem. João 5, 26 ao 27. Ele julgará o seu povo. Tribo de Gad. Quanto a Gad, uma tropa acontecerá, mas ele acontecerá por fim. Essa guerrilha é descrita em Zacarias 14, 34. Aquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte a Jerusalém. Para o oriente, o monte das oliveiras será fundido pelo meio. Observe que o sacerdote está levantado tudo isso no peito para o
Hamidrash, para o templo. Be-Hamidas, o templo. Ou seja, Yeshua é a personificação das nações de Israel. Ele é a nação de Israel perante Hashem, perante o Senhor. Tribo de Asher, o seu pão será abundante, ele motivará delícias reais. Gênesis 49, verso 20. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou 7 pães e os peixes, dando graça, partiu e deu aos seus discípulos. A este é o povo. E comeram e se fartaram. Mateus 15, 35 ao 36. Tribo de Neftali. Neftali é uma serva solta. Ele profere palavras formosas. Todas lhe dava testemunho e se maravilhava. A palavra de graça que saía da sua boca dizia: não é este o filho de José? Lucas 4, 22. Tribo de José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus galhos se estendem sobre os muros. Eu sou a videira e vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer. João 15, verso 5. O filho da mão direita tem uma profunda relação com Yeshua, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelo pecado, está sentado para sempre à destra de Deus. Hebreus 10, 12. Observe que Yeshua, o sumo sacerdote, carrega em seu peitoral, junto ao seu coração, as características de toda a casa de Israel. Quando foi provado no deserto, tentado por Satanás, na verdade estava repetindo toda a história do êxito no deserto, sendo provado, só que com representação física da casa de Israel. Ele não se sucumbiu perante as provações, não murmurou. Ele foi vencedor. E o mais interessante que ele falou para os seus discípulos: vocês não sabem que irão a julgar as 12 tribos de Israel? Mateus 19, 28. Em Apocalipse aparece as tribos, a Nova Jerusalém com 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel, com o nome dos 12 Shelim, dos 12 apóstolos do Cordeiro, que há um elo profético entre o sacerdote e o tabernáculo, um elo tremendo entre o Cohen e o Be-Hamidash. Uma relação muito profunda quando Deus cumpriu o seu plano para a humanidade, entenderem mais claramente que os apóstolos, o Sheilim de Yeshua, eram intrépidos, ousados, pagava o preço até com a sua própria vida para a programação de Yeshua como Tikkun Olam, o Tikkun Ha-Adam, da restauração de todas as coisas. Como a restauração da humanidade e da terra, o coração dele era aquecido por uma necessidade de implantar e apregoar a justiça do reino de Deus. Esse era o desejo dos discípulos de Yeshua. Gênesis 33, verso 8 diz: quando ouvis a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam da presença do Senhor Deus. Sempre gosto de frisar isso. Quem andava no jardim pela viração do dia? Observe que era a voz, a palavra de Deus, que andava no jardim da viração do dia. Era a voz do Senhor, procurando o homem, perguntando: onde estás? Está escrito que eles se esconderam da presença do Senhor, Deus. A palavra presença é penei, face.
Então eles fugiram da face do Senhor. A voz do Senhor, no texto, é tratada como uma pessoa, algo concreto, personificando a voz que anda pela viração do dia. Diante da voz, o homem fugia. A voz do Senhor era o próprio Yeshua. A partir daqui, Deus começa a história da redenção. Ele começa a procurar o homem caído, para que ele não fuja mais da sua presença, mas sim anseie que seu plano de redenção, anseie pela presença do Eterno. Então escolha um povo chamado Israel e ordena a Moisés a fazer o tabernáculo, e ele seja conforme o modelo mostrado lá no Monte Sinai. Êxodo 29, 42. Isto será um holocausto contínuo por geração, a porta da tenda da congregação perante o Senhor. Veja o verso 39. Um cordeiro oferecerá pela manhã e outro pela pôr do sol. Olhe, que interessante. Por que na manhã e não no pôr do sol? Em Gênesis, quando o homem se encontrava com o Senhor, era sempre na viração do dia. Observe quando Deus orientou a Moisés a estabelecer o tabernáculo Mishkan. Na verdade, ele queria restaurar a vida do homem antes da queda, porque a oferta era oferecida ao pôr do sol. Deus usa a mesma expressão do Éden. Observe que ele diz: me encontrarei convosco ali, na oferta da manhã, do crepúsculo. Ao ordenar a instrução do tabernáculo, Deus queria exatamente trazer a glória dele de volta ao homem. E o mais profundo era que dentro da arca da aliança havia a palavra, a mesma palavra da qual o homem fugia, lá no Éden. O mais incrível ainda é que esta palavra, pela tradução judaica, é chamada Etz Haim, árvore da vida. Sobre a arca da aliança havia 2 querubins, e o que Deus colocou no caminho da árvore da vida, no caminho do Éden, 2 querubins com espada inflamada. Observe que tudo isso tem um sentido profético. É Deus dando um sinal para a humanidade, a casa de Israel, mostrando que ele quer habitar de novo com o homem. Ele não quer mais que o homem fuja da sua presença, mas que marque um encontro com a sua presença pela manhã e ao crepúsculo, que anseie e possa gemer por essa libertação de Deus. Agora, o que acho mais lindo na Bíblia é que depois do tabernáculo ter sido feito, conforme tudo Deus mostrou no monte, Deus diz a Davi: quando os teus dias se cumprirem e descanse com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, em hebraico semente, que procederá de ti. Estabelecei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. 2 de Samuel 7, 12 ao 13. Agora entendemos por que Davi era segundo o coração de Deus. Ele não desejou nada em vida, nesta terra, não ser trazer a presença de Deus de volta ao homem. Ele sonhava tanto com isso que todas as reservas material do reino de Israel era para o projeto da edificação do templo. Ele próprio fora proibido por Deus de fazê-lo, porque as suas mãos estavam sujas de sangue. Assim Salomão, seu filho, haveria de fazê-lo. Mais tarde, a glória de Deus se manifestou no templo, firmando de novo
se percebe que Deus queria mesmo habitar com o fecho de novo, percebe que Deus queria mesmo habitar com o homem, obra-prima, sua criação. Mas esse templo seria destruído mais tarde. Por essa razão, os anciões e profetas reais choraram e plantearam, clamaram e gemeram tanto. A habitação de Deus estaria em ruína pela desobediência do povo hebreu. Como diz o profeta Ageu, por causa da minha casa, que está em ruína, enquanto correis, cada um de vós, a sua própria casa. Ageu 1:19. Sobre Israel caiu grande peso e responsabilidade, por não honrar, cumprir a aliança com o Eterno, a habitação de Deus, da criação. Mas Deus é fiel. Ele não abre mão do seu sonho, de seu desejo maior, que é habitar com o homem, independente do homem ter falhado em manter o tabernáculo e o templo firme. Ele nos enviou um semelhante ao seu próprio Filho e fez carne e taberculou entre nós. João 1:14. Yeshua se manifestou entre nós. Podemos entender a profecia do profeta Amós. Levantarei o tabernáculo caído de Davi. Amós 9:11. O tabernáculo do sonho de Davi estava em ruína, mas o Senhor prometeu que levantaria a Yeshua. E veio em carne, a presença de Deus. O sumo sacerdote trouxe um pouquinho da habitação celestial de Deus para a humanidade. Como se dissesse: Israel, minha 12 tribos, eu vos amo e quero habitar convosco. Pode parecer que tudo acabou, mas Yeshua, quando foi aos céus, disse aos discípulos: eu vos vou para o Pai, mas vos deixarei o Consolador, a saber, o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Receberão poder, me testemunharão em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. Atos 1:8. Creio que ao falar isso, os anjos devem ter cantado um coro a ti, que mission tece Torá, Uva Hashem mi Jerusalém, pois de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. Isaías 2, capítulo 2, verso 3. O que Deus mais deseja é habitar em nosso coração. Ele nos revela toda a história da Bíblia para que entendamos o seu maior sonho, a redenção de todas as coisas. Como diz Paulo em Romanos 8, 22-23, a criação há um só tempo, geme, suporta a angústia até agora, para que haja revelação do Filho de Deus. Não somente a criação, mas também nós gememos em nosso íntimo, conjuntamente guardando a redenção do nosso corpo. Hebreus 8:1 diz: ora, essencial das coisas que tem dito, e que possuímos o tal sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário do verdadeiro templo que Hashem ergueu, não o homem. E no verso, ora, se lê, Yeshua tivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, porque não era da casa de Arão. Ele teria que dizer: eu sou a lei, e não para destruí-la. Há aquele que oferece dons segundo a Torá, nos quais ministra e prefigura a sombra das coisas celestiais, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois foi dito a ele: vê que faça as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Isso é muito profundo, significa que há um templo nos céus,
que Moisés, quando foi ao monte, viu aquele modelo celestial e fez o tabernáculo conforme o modelo. Yeshua não exerceu o sacerdócio no tabernáculo terrestre, porque era sombra do verdadeiro, mas entrou no tabernáculo celestial, no santo dos santos celestial, assentou à destra de Deus. Veio Yohanan Hamabil, João o imensor, e foi dito como louco, vestido como essênio, um essênio, proclamado em alta voz, intrepidez, porque ele tinha essa visão: arrependei-vos, porque é vindo o reino dos céus. Mateus 1:3. Yeshua, como sumo sacerdote, atenta ao santo do santo, rasga o véu celestial diante de Deus, como sumo sacerdote, apresentando as tribos de Israel. Prepara esse tabernáculo celestial de antemão. Por isso eles dizem: vinde, filhinhos, para o reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Em Apocalipse 11:19, João vê esse tabernáculo celestial, vê até a arca desse tabernáculo. Mas em Apocalipse 21 acontece um fenômeno. Esse tabernáculo celestial começa a descer. Depois, o grande sonho de Deus ter um tabernáculo conosco, ele não quer só que Yeshua habite no meio dos homens, ou somente o Espírito dele habite em nós, como o santuário de Deus, mas ele quer redimir a terra e ter o seu trono sobre a criação, que ele mesmo fez em Gênesis. Ele quer habitar no coração do homem, tabernacular com ele. Há um processo de redenção que Deus quer para que ele habite conosco, porque ele deu 6 dias de trabalho e o 7º de descanso. Porque esse dia em que Deus tabernaculará conosco durante o milênio, por isso guarda o Shabat, e é profético. Ele marca o horário, a viração do dia, quando o sol se põe, 3 estrelas aparecem no céu. Veharu Vinei Israel et ha-Shabbat Lasson et ha-Shabbat le Doratan Bri Olam. E o sábado, a aliança perpétua e o descanso profético de Deus para a humanidade. Vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo entrará com eles, e lhe enxugará os olhos todas as lágrimas. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aquele que está sentado no trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Nela não vi o santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. O grande sonho de Adonai é fazer do nosso coração um tabernáculo eterno, para que ele habite para sempre, por intermédio do seu Filho Yeshua. Essa é a esperança de Israel, a esperança das nações, o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E atentou o Santo dos Santos, entendeu por nós, apagando o preço altíssimo com seu sangue, exerceu superior
sacerdote para a sua glória. O texto abaixo do autor expressa uma certa dificuldade de entender o profeta Ezequiel. É exatamente difícil de entender todo o contexto da profecia de Ezequiel, pois algumas se cumprem e outras estão cumprindo e outras ainda se cumprirão. Talvez não seja necessário investigar em que sentido Ezequiel esperava futuramente um cumprimento literal das profecias, se ele os considerava como uma incorporação de ideia espiritual, mas em menos de meio século após o fim do seu ministério, houve um começo de cumprimento israelita. Foram restaurados a sua terra, o templo reedificado e ao culto de Adonai estabelecido. Mas tudo isso era apenas o começo de um cumprimento. Aquela promessa de purificar o povo, renová-lo espiritualmente e perdoá-lo aponta para a encarnação do Messias, como a missão de expiar o pecado para a dispersação do Espírito, que agora conhecemos. O apóstolo João, na isla de Patmos, teve a visão de Ezequiel expandida com maior glória. Ouvi uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com ele, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Oração de Deus, de Abraão, Isaque e Jacó, com o coração ansioso. Esta presença queremos clamar. Agora, em comum acordo, Yeshua traz o teu reino, traz logo o teu reino, o tabernáculo celestial. Senhor, gememos por esse tabernáculo, gememos por ver as portas de Jerusalém, ansiamos por ver o monte de Sião restaurado, ver uns dias as nações subindo a Jerusalém para declarar as festas dos tabernáculos de ano em ano. Ansiamos por ver os profetas da antiga aliança, Abraão, Isaque e Jacó, os apóstolos do Messias, à tua mesa, celebrando o profundo estabelecimento da tua vontade, habitando de novo com a sua criação. O que queremos é o que queremos, Senhor. Mas, Pai, assim como que para cada um de nós esse reino não está longe, mas está em nosso coração. Queremos ver o reino e viver nele, experimentar a sua beleza aqui e agora. Senhor, em cada vida, em cada oração, em cada que geme, em cada coração que geme, que anseia e quer que tenha sede de habitar com o Senhor, custe o que custar, como diz a tua palavra, ainda que o teu homem exterior se corrompa, o teu tabernáculo interior se renova dia a dia. 2 de Coríntios 4,16. Apaga os nossos pecados pelo sangue do Cordeiro e tem misericórdia de cada um de nós. Adonai, renova as nossas vidas com poder, renova o nosso coração com Yahuwah, Elohim, Yahuwah, Mi, Sion, o Espírito que vem de Sion, Yahuwah HaKodesh. Implanta a tua justiça em nosso coração, renova a nossa vida com poder. Implanta essa justiça bem como a tua palavra. Vive em nosso coração para sermos epístola viva, a Torá viva, que apregou a justiça de Deus, custa o que custar. Senhor, profetizo aqui uma geração remanescente da casa de Israel, de gentios judeus no Messias, que proclame a tua justiça com intrepidez, com grande poder, que estenda as mãos sobre os abatidos, doentes, em nome do Nazareno Yeshua, e diga: levanta-te, anda. Senhor, queremos
creemos e queremos esse poder que foi reservado aos remanescentes dos teus filhos. Ainda que Israel seja incontável como a areia do mar, só o remanescente será salvo. Numa aliança profética, numa aliança de Deus de amor, aliança do Deus de Israel, na habitação de Deus estabelecida em nosso meio, é o que ansiamos, Senhor, a tua presença. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.